Então, diante de muitas dúvidas que eu recebi neste vídeo, eu resolvi fazer um novo vídeo respondendo algumas perguntas que as pessoas comumente fazem em relação a pães. Então, vamos lá para mais um vídeo. Na verdade, é um tirar dúvidas relacionado a congelamento, né? Técnicas de congelamento. Então, eu fiz um vídeo, se vocês, vou até deixar aqui nas descrições o vídeo para que vocês acompanhem, falando sobre congelamento de pães. É uma técnica que cada vez mais vem se intensificando, né? As pessoas vêm procurando mais conhecer, mesmo porque congelar alimentos, né, é uma prática que nos traz muita praticidade. E até mesmo controle de processo, controle de quantidades, isso dá uma segurança para quem quer trabalhar com quantidades aí, trabalhar com encomendas de pães, por exemplo. Eu vou começar com uma pergunta onde a seguidora, ela fala especificamente dos donuts, né? Ela trabalha com donuts e ela fala o seguinte, que ela não sabe mais o que fazer, estou fazendo donuts de fermento natural, eles são fritos. Posso congelar eles fritos, crus ou pré-assar e depois fritar? Então, diante dessa pergunta, para um produto específico como o donut, que ele é um produto que ele vem com uma característica, ele é um pão, porém com uma característica da confeitaria, devido à finalização, à delicadeza, à leveza desse tipo de produto. Ele precisa realmente manter essas características o mais estrutural possível, né? Então, para você congelar uma massa como essa, eu tenho que pensar o seguinte, eu vou congelar esse pão, então, no momento em que eu vou preparar esse pão, eu já tenho que pensar que ele está sendo preparado para ser congelado. Eu não posso querer salvar uma massa através do congelamento. Tecnologicamente falando, isso não é o correto, né? Na verdade, o correto é você seguir um processo. Então, eu vou fazer pães para congelar, eu tenho que pensar que a quantidade de fermento deve ser maior, né? Principalmente em pães que eu vou precisar que ele tenha essa leveza depois. No momento do congelamento, se perde um pouco da característica, da quantidade de fermento devido à expulsão de líquido, a gente tem perda também do fermento. Então, eu já tenho que iniciar sabendo que eu vou perder fermento lá no momento do descongelamento. Eu tenho que pensar que essa massa ela tem que ser feita imediatamente congelada, ela não vai poder fermentar. Eu tenho que pensar que eu tenho que manter essa massa numa temperatura inferior a 24 graus, porque se ela exceder os 24 graus no momento da mistura, eu já posso estar iniciando uma fermentação. E se a fermentação inicia nesse momento, quando ela vai para o congelador, até que ela alcance a temperatura baixa, o micro-organismo vai estar se desenvolvendo, ele vai mexer com a estrutura desse pão, mexendo com a estrutura, quando ele for descongelar, essa estrutura ainda vai ser mais prejudicada ainda. Então, eu não posso fazer um pão e aí decidir depois que eu vou congelar. Eu tenho que pensar que eu vou fazer um pão congelado, então eu já vou iniciar o processo pensando nisso, tá, gente? Eu não vou salvar a massa com congelamento, porque isso não é, tecnologicamente falando, isso não é muito correto, tá bom? E um outro ponto que é muito importante, como a própria pessoa fala na pergunta, se ela vai congelar cru, pré-assado, assado, frito, qual é o momento? Então, assim, para quem já fez donut sabe, né, algumas pessoas elas fritam direto o donut. Existe também a opção de você pegar, deixar fermentar, você pré-assar e depois fritar. Você só completar ali, porque o donut ele é um pão frito, né? Então, principalmente para quem faz de forma manual, é importante saber que os alvéolos, eles não vão, às vezes, ficar tão desenvolvidos quando você sova manualmente. Então, a massa pode ficar um pouquinho pesada, o alvéolo não desenvolve direito, o óleo, devido o alvéolo não desenvolver, ele não consegue penetrar o centro devidamente, né? Aí o centro do pão, às vezes, fica um pouquinho cru. Vários pontos. O fato é que o donut você pode fritar direto ou você pode pré-assar. Quando você pré-assa, você expande mais ainda a massa. O pão, quando ele vai para o forno, ele tende a ter essa expansão lá no forno, né? O pão aumenta de volume no forno. E isso facilita a penetração do óleo nesse pão. Então, as pessoas, às vezes, para facilitar o processo, faz o pré-assamento e depois frita. Então, é uma alternativa você pré-assar, resfriar e congelar. É uma alternativa. Porque, assim, o donut é um produto
que tu vai de forma manual modelando um por um, né? Vai modelando. E quando tu vai modelando, ele já começa a fermentar. Quando tu pensa que tu terminou um lote, o outro já está fermentado, né? Principalmente para as pessoas aí que colocam muito fermento. No caso de quem trabalha com fermentação natural, não acredito muito nisso, principalmente se for só o levain mesmo, né? Não tiver o uso aí de fermento biológico. Mas se for fermento biológico, aquelas receitas que colocam uma quantidade absurda aí de fermento biológico, com certeza, quando tu termina de modelar, tu já tá percebendo que a massa tá molezinha, ela já tá fermentando. A minha recomendação, né, para esse tipo de produto é que haja o pré-assamento para depois ocorrer o congelamento, tá? Porque aí depois, quando você for fritar, né, você completa o processo, você vai fazer com que aquele pão ele fique com a característica de donut mesmo, sem sofrer grandes alterações. Agora, quando você congela a massa crua, os donuts crus, você corre um risco aí de já ter donut fermentando e fermentar durante o congelamento, o início do congelamento, tá? Que fique bem claro, até que ele alcance a temperatura. E aí, quando você vai descongelar, com certeza esse donut ele vai ficar deformado. Mas não tenha sombra de dúvidas em relação a isso, tá? Porque o congelamento, ele não, principalmente para quem faz em congelador comum, ele não é instantâneo, tá, gente? Então, ele leva um tempo até que os cristais de gelo sejam formados e aí você tenha realmente a formação sólida da água. Se for um ultracongelador, ótimo, tá? Porque o congelamento vai acontecer bem rápido, as alterações no tecido aí desse alimento, ela vai ser bem pequena, a possibilidade do micro-organismo se desenvolver vai ser muito baixa, porque o congelamento vai ser rápido. Então, tudo isso nos leva que o ultracongelamento, ele é o mais indicado, né? Para um controle de um processo mais devido, né? Se eu não tenho condições de ter um ultracongelador, né, trabalhar com esse ultracongelamento aí, eu tenho que usar minhas possibilidades, tá? Então, façam o teste com a receita que vocês têm, como eu falei. Tem pessoas que trabalham só com fermento natural, tem pessoas que trabalham com fermento natural e fermento biológico. Tem pessoas que trabalham fazendo esses donuts só com fermento biológico. Então, isso, para cada caso, vai ser um comportamento diferente, tá? Um comportamento diferente. Agora, eu acho muito válido o congelamento desse alimento, desse produto, ele ser feito após o pré-assamento. Até por questão de deformação do produto. Uma das queixas dos seguidores é que após o congelamento, a massa fica muito pegajosa, que é normal, porque o alimento, no momento do descongelamento, ele tende a perder líquido, esse líquido vai para a parte superficial, né, do pão, na verdade fica disponível ali na massa, mas sobretudo na superfície do pão, então quando ele vai pegar o donut, ele fica todo deformado. Isso é normal que fique. Então, o cuidado no momento do congelamento do pré-assado é a forma como você vai armazenar esse produto, sem muitas quantidades, uma sobre a outra, porque isso deforma, por mais que esteja ali congelando, o peso, ele vai deformar, como eu falei, o congelamento ele não é instantâneo, ele leva um tempo, e por consequência, nesse tempo, o seu produto ele pode ser deformado, tá bom? O congelamento frito para esse tipo de produto, eu não vejo muita diferença em relação ao congelamento pré-assado. Inclusive, eu imagino, não dou assim a certeza, gente, porque realmente eu já fiz donuts, eu já pré-assei, já fritei, o pré-assamento, ele ocorre e quando a gente frita o donut, ele completa, né? E até mesmo mascara, às vezes, algumas imperfeições, porque devido ao brilho, a absorção ali superficial do óleo e tudo, mascara algumas imperfeições e depois vem a cobertura, né? O importante é ele não ficar murcho, não ficar amassado. Então, o pré-assamento é o mais recomendado para esse tipo de situação. A outra pergunta, vamos lá para outra pergunta que tem. O assunto me interessa muito, faço comida congelada e gostaria de congelar pães também. Já fiz o teste, congelo sempre um para ficar para nós e dá super certo, mas gostaria de saber se posso fazer com ele cru ou pré-assado. Acabei de responder. O pré-assado, o cru, eu vou falar agora do cru, né? Como a gente faz para fazer o congelamento do pão cru? Imaginem só, vocês terminaram de fazer uma massa,
tá? Controlando a temperatura da massa. Existe um ponto, gente, que é muito importante, que é a temperatura desejada da massa. Então, tô ali misturando a minha massa, tô sovando tudinho. E nesse momento dessa mistura, a minha massa, ela não pode ter uma temperatura superior a 24 graus. 24, 25 graus é o recomendado, tá? Porque acima dessa temperatura, eu tenho desenvolvimento dos micro-organismos. Então, as leveduras, as bactérias, elas começam a ter atividades. E essas atividades estão relacionadas à fermentação. Com essa fermentação, a estrutura da massa ela vai ficando mais delicada. Então, é muito importante que a gente controle e deixe a massa o tempo todo abaixo. No momento que eu estou sovando, que eu estou ali misturando, né? É importante que ela fique com essa temperatura, abaixo de 24 a 25 graus. Quando eu penso em congelar um pão, eu tenho que pensar assim, poxa, eu tenho que controlar esse processo fora da geladeira para ficar com essa temperatura mais ou menos de 24 graus. Porque o pão, quando ele vai ser congelado, ele já tem que ser congelado modelado. Porque quando você for descongelar, você vai perceber que ele vai ficar um pouquinho pegajoso, né? Devido ao descongelamento, ao desprendimento de água daquele alimento. É normal que isso aconteça. Então, você ir modelar nesse momento pode não dar certo, porque vai ficar muito pegajoso. Então, a gente recomenda que você já modele, faça o congelamento. No descongelamento, descongelou, deixou ele dobrar de tamanho, assou. É assim que a gente faz. Então, você vai modelar e imediatamente guardar, né, armazenar em caixas plásticas ou de metal, vai colocar lá no seu congelador, cobertas, para que elas não fiquem muito em contato com aquele ambiente gelado, né, a gente lacra, fecha, para que não ocorra o ressecamento da superfície dos pães. Então, isso é muito importante que você controle para a fermentação não acontecer antes, tá? Não pode acontecer antes, porque se a fermentação iniciar e você depois congelar, você pode perder a qualidade da massa depois. Aí fica muito pegajoso, mole, tá? Então, é muito importante que mantenha esse cuidado para pães crus, de um modo geral. A outra pergunta, em relação à validade desses pães, né? Qual é o tempo de validade dos pães congelados? Gente, alimentos congelados, principalmente alimentos que não têm ingredientes de origem animal, eles ficam aí 90 dias tranquilamente, tá? Agora sim, em pães, né? Quando a gente pensa em congelamento de pães, a gente não pensa em congelamento muito extenso, né? Eu não vou pensar em congelamento para eu armazenar pão por mais aí de 5 dias, uma semana no máximo, porque se você deixar muito tempo, realmente, com o tempo, a estrutura da sua massa, ela vai perdendo a qualidade, porque o próprio gelo, ele vai modificando. Imaginem só, que aquela massa que você sovou, que você desenvolveu na batedeira, enfim, ela apresenta uma parte elástica, que é o glúten. Esse glúten, à medida que ele é desenvolvido, ele fica como um elástico, e esse elástico ele é facilmente rompido, né? Então, os cristais de gelo, se você fizer um congelamento, né, e houver a formação de grandes cristais de gelo, isso acontece principalmente em congeladores que estão superlotados, né, congeladores que não têm um funcionamento devido, tudo isso leva à produção desses grandes cristais de gelo. Com a produção desses grandes cristais de gelo, eles vão servir como fendas que vão cortar essas cadeias. E quanto mais tempo houver essa exposição, maior vai ser o prejuízo em relação à estrutura do glúten. Então, é importante que a gente não deixe muito tempo. O congelamento ele é uma alternativa para ser usada por um curto tempo, congelamento de pães. Mesmo porque eu estou trabalhando com um material que tem o desenvolvimento de micro-organismos. Isso daí é mais para você controlar a sua produção, né? Você ganhar tempo. Eu tenho uma encomenda grande, ou então eu quero trabalhar com congelamento de pães. Mas vocês imaginarem uma padaria industrial e que trabalha com congelamento de pães, eles não ficam congelando para ficar meses os pães congelados, não. Eles congelam justamente para atender uma demanda do dia seguinte, né? Ou então dos 2 dias seguintes, nada para se estender muito, tá? Tá, então a seguidora aqui, ela faz uma pergunta que é o seguinte, ela faz pães e aí o que sobra, ela tenta congelar. A massa que sobra, ela tenta congelar, só que o resultado final, depois do congelamento, nunca dá certo. Eles ficam murchos, ficam deformados. Aí, vamos lá. Essa resposta é em cima de tudo que eu falei
já, né, em relação ao congelamento de pães. Primeiro, que o planejamento do congelamento, ele vai do início ao fim. Então, se eu vou congelar um pão, eu já tenho que produzi-lo pensando nesse congelamento, em quantidades devidas, principalmente de fermento. O outro ponto é que eu não posso deixar a massa fermentar, então, geralmente, sobras de massa são massas já fermentadas, então, o prejuízo, ele é garantido para quem faz esse tipo de coisa. E segundo, que massas fermentadas congeladas, elas vão tender a ficar pegajosa no final e vão deformar. Então, assim, quer congelar? Não deixa fermentar. Faça o seu processo e faça com que tudo seja seguido corretamente, com as temperaturas devidas, com tudo que possa trazer a qualidade para o seu pão, tá bom? Então, em relação a congelamento de alimentos, congelamento especificamente de pães, tenha muito cuidado com as quantidades de fermento. O recomendado é que você pré-asse ou até mesmo asse os seus pães para assá-los congelados. Então, se você gostou desse vídeo, é um vídeo curto, simplesmente para responder algumas perguntas que são bem pertinentes em relação ao assunto. Eu vim aqui para responder os seguidores e fazer com que você entenda cada vez mais as possibilidades dentro da panificação. Possibilidades alternativas de você fazer seus pães, de você congelar, de você armazenar, de você poder comercializar pães e ter segurança no processo. Se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo, dá um like, deixa seus comentários e também indica nosso vídeo para outras pessoas para que a gente possa desenvolver cada vez mais conteúdos e atender a você e outras pessoas também. Obrigada.